Saudações ortopédicas! Bem-vindos a mais um encontro científico de alto nível dos Ossos do Ofício. Um estudo passivo para estimular você a navegar no livro-texto, já sabendo quais são os pontos fundamentais onde se deve fixar sua âncora. Curta, comente e compartilhe com seus colegas e combinem estudar juntos. Tipo um clube de discussão Ossos do Ofício. Estudo em grupo ajuda a fixar mais o tema, quem ensina mais aprende melhor. Agora chega de papo introdutório, larga o Instagram e o TikTok e foca no áudio escutando na academia, no carro, na cozinha ou no repouso do plantão. Hoje seus colegas de plantão seremos sênior e júnior. O nosso pontapé inicial para o seu estudo ativo no livro-texto será o tema Luxação do quadril adulto, primeira parte. Esse é um daqueles temas que, aceleram o coração no plantão, sabe? Com certeza. E eu queria que a gente começasse imaginando a seguinte cena. 3 da manhã no pronto-socorro. O resgate traz um paciente jovem, vítima de colisão frontal em alta velocidade contra uma árvore. Ele entra na sala de trauma e a deformidade do membro inferior é daquelas que, saltam aos olhos. Aquela clássica, né? Isso. A perna está encurtada, o quadril fletido, aduzido e em rotação interna. E, a vontade instintiva de qualquer residente ao ver essa articulação fora do lugar é sedar o paciente e puxar a perna imediatamente para aliviar a dor. Mas fazer isso no escuro, sem entender o que está acontecendo microscopicamente dentro da cápsula, pode ser a sentença de morte para aquele quadril. Com certeza, porque o que a gente precisa ter em mente, antes de sequer encostar no paciente, é o absurdo nível de energia cinética necessário para causar essa lesão. Sim, é uma energia brutal. Exato. A articulação coxofemoral, ela é o padrão ouro de estabilidade no corpo humano. A gente tem uma congruência óssea profunda do acetábulo e o complexo cápsulo-ligamentar mais robusto da anatomia. Então, quando vemos a cabeça do fêmur fora do acetábulo num adulto jovem, estamos olhando para o resultado de forças devastadoras. E a literatura aponta o trauma de painel de automóvel como o grande vilão. Pois é, e me explica um pouco como funciona essa via de transmissão de força. Porque as estatísticas mostram uma proporção esmagadora de luxações posteriores, na casa de 9:1 em relação às anteriores. Por que isso? Então, essa proporção é física pura, ditada pela posição da pessoa no veículo, entende? No momento do impacto frontal, o carro para, mas o corpo continua em movimento. E aí o joelho do passageiro colide contra o painel rígido. Ah, e o osso vira um ariete. Exatamente. O fêmur inteiro atua como um vetor de transmissão. A força viaja desde a patela, sobe por toda a diáfise femoral e explode diretamente contra o fundo do acetábulo. A direção exata para onde a cabeça do fêmur vai escapar depende de 2 ângulos milissegundos antes do impacto. Que seriam a flexão e a adução, certo? Isso. O grau de flexão e o grau de adução do quadril. Mas sabe, isso me intriga muito. Como é que uma pequena mudança na postura ali no banco dita se o osso vai apenas luxar ou se vai, estourar a parede do acetábulo? É que pensa assim, se o paciente estiver com um quadril muito fletido e muito cruzado em alta adução, a cabeça femoral já está apontada lá para a região posterior-inferior, onde não tem uma barreira óssea tão espessa. O impacto simplesmente empurra a cabeça para fora, rasgando a cápsula. É uma luxação pura. E se ele estiver com a perna mais reta? Aí o cenário muda completamente. Com menos flexão, menor adução e menos rotação interna, a cabeça fica centralizada. A força transforma ela no martelo que atinge em cheio a densa parede posterior do acetábulo. Ela quebra o rebordo ósseo no caminho e aí temos a fratura luxação. Caramba! E mudando um pouco de cenário, lendo as nossas fontes, um dado completamente fora desse ambiente automobilístico me chamou muito a atenção. O do snowboard. Esse mesmo. Os atletas que usam a prancha de neve têm uma incidência de luxação do quadril 5 vezes maior do que os esquiadores tradicionais. 5 vezes. Por que essa discrepância tão brutal? É só a bota presa na prancha? Bom, a fixação dos pés cria um vetor de alavanca assustador. Mas o verdadeiro culpado, muitas vezes, é a anatomia de base do atleta. Muitos têm uma morfologia de impacto fêmoro-acetabular assintomática.
pode ser do tipo CAMI, onde o paciente perdeu aquela concavidade normal na transição da cabeça e do colo, criando uma proeminência óssea. Ou tipo pincer, né? Aquele acetábulo muito profundo com sobrecobertura. Perfeito. E o que acontece é que, num movimento extremo de flexão e rotação interna na queda, essa proeminência bate cedo contra a borda do acetábulo. Esse choque cria um ponto de apoio, uma alavanca. A força do corpo ejeta a cabeça femoral para fora com uma energia muito menor do que num quadril normal. Uau! A própria anatomia joga contra a pessoa. Mas, voltando para a sala de emergência. Aquele paciente com a perna encurtada e rodada internamente. A deformidade é um imã visual, né? Como o residente evita aquela visão de túnel de focar só no quadril e deixar passar batido outras lesões graves? O mantra é um só. O quadril luxado é só a ponta do iceberg de um politraumatizado. 95% desses pacientes chegam com lesões associadas. É muito alto. 95%. É quase a totalidade. Exato, não dá para focar só na ortopedia inicial. O protocolo de suporte avançado de vida no trauma é inegociável. Tem que buscar ativamente trauma crânioencefálico, lesões torácicas, abdômen agudo hemorrágico. E dentro da ortopedia, a armadilha é esquecer o trajeto da força. Se o joelho bateu no painel para luxar o quadril, como é que tá esse joelho? Pois é. Esse é um ponto que muita gente esquece na pressa. O impacto, ele destrói o joelho antes de subir para o fêmur. Exatamente. Fraturas da patela, ruptura do ligamento cruzado posterior, cruzado anterior, tudo isso passa despercebido porque a dor no quadril é excruciante e mascara a queixa do joelho. E além de palpar o anel pélvico e a diáfise femoral, tem o neurológico, certo? Obrigatório. O exame neurológico pré-redução, documentar a função da divisão fibular do nervo isquiático é, assim, uma proteção primária tanto para o paciente quanto legalmente para o médico. O que nos leva à imagem. O paciente está estável e precisamos de um raio-x. O material bate muito na tecla de que precisa ser uma radiografia anteroposterior verdadeira da pelve de altíssima qualidade. E eu gosto de visualizar isso como um jogo de sombras. É uma ótima analogia. É porque se você coloca um objeto entre uma lanterna e a parede, quanto mais longe da parede, maior a sombra, né? Como isso se aplica na radiografia do quadril. Fica perfeito. No raio-x, o filme está nas costas do paciente. Na mesa, o tubo que emite os raios está na frente. Se a luxação é posterior, a cabeça foi empurrada para trás, fisicamente mais próxima do filme. Então, a sombra projetada sofre menos magnificação. A cabeça luxada vai parecer menor que a do quadril saudável do outro lado. E ainda se projeta para cima, né? Sobreposta ao teto do acetábulo. Isso mesmo. E na luxação anterior, a lógica se inverte completamente. Exato. A cabeça rompe a cápsula anterior, fica mais próxima do tubo de raio-x e sofre uma magnificação gigante. No filme, ela parece gigante em comparação ao lado contralateral, geralmente apontando inferiormente para o forame obturador. Mas vem cá, sendo prática. 3 da manhã no pronto-socorro. Por que eu preciso, assim, obrigatoriamente desse raio-x perfeito antes de sedar e colocar no lugar? Qual é a armadilha fatal aí? O pesadelo absoluto é a fratura oculta do colo do fêmur. Se tiver uma fratura no colo, mesmo que seja um traço super fino e sem desvio, e você realizar uma tração bruta, você desvia essa fratura instantaneamente. Nossa, e aí acaba com a vascularização? Acaba com tudo. O que era um colo que podia ser fixado com parafusos, vira um desvio grave que destrói o pouco de sangue que restou, condena o paciente jovem a uma artroplastia total ou garante uma necrose vascular massa. Ver que o colo está íntegro no raio-x é o passaporte para tentar redução fechada. Maravilha. Bom, o exame de título de especialista em ortopedia e traumatologia adora cobrar as classificações dessas lesões e isso costuma ser um terror para memorizar. Vamos fazer um mapa mental aqui? Começando pela classificação de Thompson e Epstein para luxações posteriores. Thompson e Epstein estruturam a gravidade com base na lesão óssea associada. O tipo 1 é a luxação simples, com no máximo uma microfratura avulsão. Conforme sobe, piora. Passa por fraturas do rebordo, cuminutas, até o tipo 5, que é a luxação com fratura da própria cabeça do fêmur. Que faz um paralelo com a classificação de Stewart e Milford, né? Exato.
Só que Stuart e Milford olham para a mesma lesão, mas focando na estabilidade articular pós-redução e na integridade da parede acetabular. Mas a que mais derruba a candidata é de Pipkin. Essa detalha exclusivamente as fraturas da cabeça femoral que acompanham a luxação posterior. Eu gosto de usar a analogia do globo terrestre. Pensa na cabeça do fêmur como o globo e a fóvea, aquele buraco do ligamento redondo, é o equador. Perfeito. Usar a fóvea como referencial salva na prova. Se a fratura ocorre caudal à fóvea, ou seja, no hemisfério sul da sua analogia, temos o tipo 1. O prognóstico é um pouco menos sombrio porque não é a área principal de carga. O paciente não pisa ali. E o tipo 2 seria no hemisfério norte? Isso. Cefálico à fóvea. A fratura pega em cheio a cúpula de suporte de carga. Risco de degeneração articular altíssimo. O tipo 3 é o caos total. É qualquer uma dessas fraturas da cabeça mais a fratura do colo femoral. Caos vascular. E o tipo 4? É a fratura da cabeça junto com a fratura da parede do acetábulo. Exatamente. E vale citar a atualização da comunidade de trabalho para questões de osteossíntese, de 2018. Verdade, a famosa classificação deles. Eles criaram um modificador numérico 5 entre colchetes só para designar a luxação. Traz uma clareza absurda para o prontuário. E, bom, depois desse diagnóstico todo, digamos que a redução fechada foi um sucesso. Raio-x de controle lindo. O trabalho só começou, porque o próximo passo inegociável é a tomografia computadorizada. E não é qualquer tomografia, né? Não. Cortes finos de 2 milímetros, porque a radiografia mente pós-redução, ela não mostra a congruência real. A tomografia com cortes finos é o padrão ouro, porque a gente está caçando agulha no palheiro de cartilagem. Fragmentos osteocartilaginosos soltos encarcerados. Um fragmento de 2 milímetros age como uma pedra no sapato, destruindo a cartilagem a cada passo. E também avalia a impactação, aquele afundamento tipo Hill-Sachs, só que na borda dura do acetábulo. E sabe, a gente precisa falar do relógio agora. Na ortopedia, quadril luxado é emergência absoluta, corrida contra o relógio. Por que o limite de 12 horas é tão falado? O que rola na fisiologia? Tudo gira em torno da vascularização que é extremamente frágil ali. A cabeça do fêmur depende de suprimento externo. Na base do colo existe um anel arterial extracapsular liderado pela artéria circunflexa femoral medial. Que é de longe a mais importante, certo? Com certeza. Dela sobem os ramos retinaculares que rastejam pelo colo até a cabeça. Quando o quadril luxa posteriormente, a cabeça vai parar lá no glúteo, puxando a cápsula e estirando esses vasos de forma extrema. Eles são estrangulados, o sangue para de fluir. E aí vem a estatística letal das 12 horas. Exato. Passou de 12 horas para reduzir o risco de necrose avascular, sobe 5,6 vezes. É o infarto do osso subcondral. O osso morre, a cartilagem perde a fundação e o paciente vai precisar de prótese total muito cedo. Terrível! Outra coisa que sofre muito é o nervo isquiático. A variação anatômica dele é alvo clássico de prova. Sim, na maioria das pessoas, ele passa inteiro por baixo do músculo piriforme. Mas em 12% da população, a divisão fibular perfura o músculo. Fica amarrado ali e quando a cabeça do fêmur luxa e empurra o músculo, o nervo fibular não consegue fugir, né? Exatamente. Sofre uma tração máxima ou esmagamento. É por isso que o paciente pode acordar sem conseguir levantar o pé, sem dorsiflexão do tornozelo. Bom, com tudo isso em jogo, vamos para a manobra de salvamento. Paciente sedado, sem fratura no colo. A manobra de Ellis é o pão com manteiga. Como é a mecânica dela? Paciente de barriga para cima, alguém faz força brutal nas cristas ilíacas para prender a pelve na maca. O cirurgião flete o joelho e o quadril do paciente para relaxar os isquiotibiais. O segredo não é dar tranco, é tração contínua, muito forte no eixo do fêmur, com leve rotação interna e adução. Quando destrava, dá aquele sobressalto sonoro clássico. Mas alerta máxima aqui. Tem o limite sagrado de tentativas? Não tem? Limite de 2 tentativas fechadas. Passou disso, é imperícia. Você fica lixando a cartilagem sob tensão contra o osso áspero. Causa dano irreversível e estirar mais os vasos.
Falhou 2 vezes, vai para o centro cirúrgico, para anestesia geral e relaxamento profundo. E já que tocamos na cartilagem sendo lixada, a gente tem que encarar os desfechos a longo prazo, que costumam ser um balde de água fria. Pois é. Imagina o cenário utópico. Chegou rápido, ALIS na primeira hora, sem necrose vascular, tomografia computadorizada perfeita. Sucesso. A gente queria dizer que sim. O problema é que, mesmo assim, o risco desse quadril desenvolver uma artrite pós-traumática dolorosa chega a quase 50% em algumas séries. Metade dos pacientes perfeitos evolui com degeneração severa. Vê a macroestrutura dura. Mostra o osso no lugar, mas a gente está cego para a microestrutura. Onde você quer chegar? Se metade evolui para artrite, o dano está nos tecidos moles, invisíveis. Milhões de condrócitos mortos, cápsula esticada, microrrasgos no labrum. Será que, na próxima década, a ressonância magnética funcional imediata não se torna obrigatória? É uma baita mudança de paradigma. Pensa bem, usar a ressonância magnética agudamente para mapear os microdanos no complexo cápsulo-labral. Reparar isso cirurgicamente no começo não poderia ser a chave para derrubar essa taxa de artrite de 50%? Fica a semente plantada. É a fronteira final da biomecânica da luxação. O aprimoramento da imagem vai ditar nosso futuro com certeza. O papo está bom, mas agora que você fez o estudo passivo, tá na hora do estudo ativo. Pegue uma folha e tente escrever tudo o que você lembra de memória. O que você esqueceu são os pontos fracos onde deve reforçar. Ouça de novo quantas vezes for necessário e depois tente ensinar a um médico interno. E finalmente você vai para o livro-texto com o mapa e a bússola, bem orientado. Bem, por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye.